Introdução. Você já percebeu como tudo parece estar mais caro a cada ano? A inflação corrói o seu poder de compra e, no fundo, você sente que trabalha mais, mas consegue comprar menos. Mas, será que a inflação é só um acidente de percurso? Ou existe um interesse maior por trás dela? Hoje vamos revelar como a inflação, longe de ser apenas um problema econômico, é muitas vezes uma estratégia usada pelos governos para se financiar. Fique até o final, porque você vai entender como isso impacta diretamente a sua vida. O exemplo histórico: John Law e a bolha do Mississippi. No século XVIII, John Law, um escocês com um passado conturbado, convenceu a França a adotar um sistema financeiro parecido com o da Holanda. Bancos guardando ouro, emitindo papel moeda e financiando grandes empreendimentos. Ele criou o Banco Geral e a Companhia do Mississippi, prometendo riquezas infinitas no Novo Mundo. As pessoas trocavam ouro por notas promissórias e compravam ações que pareciam multiplicar de valor. Mas havia um detalhe: John Law emitiu mais papel do que havia de ouro de fato. Quando a realidade veio à tona, a confiança evaporou, a bolha estourou e a França mergulhou numa crise que contribuiu para a Revolução Francesa. Esse episódio nos ensina algo fundamental. Imprimir dinheiro sem lastro pode até gerar riqueza no curto prazo, mas no longo prazo destrói economias inteiras. E é exatamente aqui que entra a reflexão sobre a inflação de hoje. O que é inflação e por que ela acontece? A inflação nada mais é do que a desvalorização do seu poder de compra. Muitas vezes, governos tentam justificar dizendo que é fruto de crises internacionais ou de choques externos. Mas a verdade é que, frequentemente, a inflação nasce dentro de casa, do excesso de emissão de moeda e do desequilíbrio nas contas públicas. O governo, por exemplo, aumenta gastos públicos acima da arrecadação, financia programas sem cortes de despesas, contrai dívidas e, quando não há mais quem queira emprestar, apela à criação de moeda. Além disso, reajustes artificiais de preços administrados, como combustíveis e energia, também acabam pressionando os preços. Perceba um detalhe: nunca houve meta oficial para zerar a inflação. Sempre se fala em controlar a inflação dentro de uma faixa. Isso porque um pouco de inflação é conveniente ao governo. Permite arrecadar mais, pagar dívidas com moeda desvalorizada e manter a ilusão de crescimento. É como diluir suco em pó em muita água. Quanto mais água, menos sabor. Quanto mais moeda sem produção, menor o poder de compra. Moeda fiduciária. O que é e como funciona? Hoje, a maior parte das economias do mundo opera com o que chamamos de moeda fiduciária, também conhecida como fiat currency. Isso significa que o dinheiro em circulação não tem lastro em ouro ou em qualquer outro bem físico. Ele tem valor porque o governo e a sociedade confiam que aquele pedaço de papel ou aquele número no banco é aceito para transações. Antigamente, as moedas eram vinculadas ao ouro ou à prata. Se um país quisesse emitir mais dinheiro, precisava ter mais reservas metálicas. Isso limitava a quantidade de moeda em circulação e, de certa forma, impedia que governos imprimissem sem responsabilidade. Hoje, com a moeda fiduciária, esse limite desapareceu. O governo pode simplesmente autorizar a criação de mais moeda, sem que exista nenhum metal para dar lastro. E quanto mais moeda é criada sem que haja aumento real da produção de bens e serviços, mais o valor do dinheiro decai. É exatamente aqui que a inflação surge. Imagine, por exemplo, que o governo decida financiar um grande projeto sem cortar gastos em outras áreas. Ele não aumenta impostos, porque isso gera desgaste político, e não consegue empréstimos suficientes, porque o mercado já desconfia da sua capacidade de pagamento. Então, o que faz? Manda imprimir mais dinheiro. De repente, há bilhões a mais circulando. No começo parece ótimo. O governo paga salários, obras avançam, contratos são fechados, mas logo a população percebe que os preços sobem. O pãozinho, que custava R$1, passa a custar R$1,20. A conta de luz sobe,
o aluguel também. E quem paga a conta dessa decisão? Todos que usam essa moeda diariamente, principalmente a classe média e os mais pobres. Portanto, a moeda fiduciária tem relação direta com a inflação. Ela dá ao governo o poder de criar dinheiro sem limites físicos. E, como toda tentação, esse poder é quase sempre usado em excesso. O efeito Cantillon. Quem ganha e quem perde com a inflação? Richard Cantillon, economista do século XVIII, percebeu que a inflação não atinge todos da mesma forma. Quem recebe o dinheiro novo primeiro, geralmente o governo e grandes empresas ligadas a ele, se beneficia porque ainda compra bens e ativos a preços antigos. Já a classe média e os mais pobres recebem o impacto depois, quando os preços já subiram, mas sua renda ainda não foi reajustada. Ou seja, a inflação funciona como um imposto invisível que tira poder de compra da maioria para beneficiar o governo e quem está próximo dele. A grande pergunta é: você acha justo perder parte do seu salário sem que ninguém vote esse imposto? Inflação. A visão do povo e das escolas econômicas. Quando o brasileiro comum pensa em inflação, ele a vê como as coisas ficando mais caras no supermercado. Muitos acreditam que os empresários gananciosos são os culpados por aumentar preços. Essa é a visão imediata, do dia a dia. Mas nas escolas econômicas, o conceito vai além. Escola austríaca defende que a inflação acontece quando há emissão excessiva de moeda, sem correspondente aumento da produção. Em outras palavras, quando o governo imprime mais dinheiro, mas o país não produz mais bens e serviços. Outras correntes enxergam a inflação como resultado de choques de oferta, pressões de demanda ou até da indexação automática de preços e salários. Esse contraste mostra como a inflação pode ser entendida de maneiras diferentes. Para o povo, é apenas aumento de preços. Para os economistas, é um fenômeno mais profundo e muitas vezes ligado ao próprio Estado. O Brasil e a inflação. Se olharmos para a nossa história, veremos que o Brasil já sofreu com hiperinflação nas décadas de 80 e 90. Pessoas corriam para o supermercado no mesmo dia em que recebiam o salário, porque sabiam que no dia seguinte os preços já estariam mais altos. Hoje, o Banco Central busca controlar a inflação com metas, mas nunca eliminá-la. Mesmo controlada, ela corrói silenciosamente o bolso de todos nós. E o detalhe é que, mesmo quando parece baixa, ela sempre beneficia quem está mais próximo da máquina do dinheiro. Pergunte a si mesmo: por que os governos parecem nunca se esforçar de verdade para acabar com a inflação? Será porque, de certa forma, eles ganham com isso? Reflexão final. E claro, se você está gostando do conteúdo até aqui, já deixa seu joinha, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ative o sininho das notificações. Assim, você ajuda a espalhar conhecimento e nos apoia a continuar produzindo. A história de John Law, o efeito Cantillon, a moeda fiduciária e a própria experiência brasileira mostram que a inflação não é apenas um fenômeno econômico, é também uma ferramenta de poder. O governo cria dinheiro, gasta, ganha popularidade e deixa a conta para o povo pagar depois. E no final das contas, quem mais perde é quem tem menos, a classe média e os pobres. Agora eu quero ouvir de você. Você acha que o governo deveria ter limites mais rígidos para impedir esse tipo de manipulação? A inflação que vivemos hoje é inevitável ou é consequência de escolhas políticas? Conclusão e chamada para a ação. Se esse vídeo fez você refletir sobre o impacto da inflação na sua vida, deixe o like, compartilhe este conteúdo, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. Isso ajuda o Mentes Transformadoras a crescer e alcançar mais pessoas. Aqui acreditamos que conhecimento é poder, e só através dele podemos fazer escolhas melhores para o futuro. Até o próximo vídeo. Para mais vídeos como estes, curta, siga e já ative o sininho.